Hoje vamos falar sobre direitos políticos. É o tópico, deixe-me ver, 1.7.3.4 do edital. E na Constituição encontra-se consubstanciado dos artigos 14 a 16. Lembrando que os direitos políticos fazem parte do rol de direitos e garantias fundamentais. Já falamos sobre os direitos individuais e coletivos, artigo 5º, direitos sociais, artigo 6º ao 11, nacionalidade 12 e 13, e agora partidos políticos 14, 15 e 16. Os direitos políticos é um desdobramento do regime democrático. O povo participa e decide os rumos do Estado. A depender da forma de participação do povo, a democracia ela pode se dividir em 3 formas. A direta, que hoje é uma ficção jurídica, de certa maneira, uma utopia, porque o povo já não, em razão da complexidade da sociedade, das relações jurídicas e sociais, não é possível imaginar uma democracia plenamente direta, sob pena de transformar em caos. Precisamos eleger nossos representantes. Por isso, existe a figura da democracia indireta, a qual o povo escolhe seus representantes para satisfazer as suas vontades. Mas há também a democracia semidireta, que ora escolhe representantes, mas há também possibilidades e meios do povo participar diretamente, como plebiscito, referenda, iniciativa popular. O Brasil adotou essa forma, inclusive, a semidireta. Nós temos na nossa história plebiscito, em 93, para escolher a forma de governo, a forma e o sistema, se eu não me engano. Já tivemos referendo para escolher a questão do desarmamento, em 2005, se eu não me engano de novo. Mas fato é que sempre haverá, enquanto nós tivermos a Constituição de 88, a possibilidade do povo decidir diretamente os rumos do Estado. A lei da ficha limpa, por exemplo, é uma manifestação direta do povo, porque foi iniciativa popular. As 10 medidas da corrupção também. Vira e mexe tem umas iniciativas populares para lembrar que o povo pode sim participar diretamente da democracia. Os direitos políticos eles podem ser positivos ou negativos. Positivos são um conjunto de normas que possibilitam a participação do povo nesse processo político. Já os direitos negativos são um conjunto de normas que inviabilizam a participação no processo político por alguma circunstância específica. Os direitos políticos positivos incluem o direito de votar, de candidatar-se, de apresentar iniciativa popular, de propor ação popular, de organizar partidos políticos. Já os negativos incluem a perda e a suspensão dos direitos políticos e as inelegibilidades. O voto na Constituição brasileira, e diga-se de passagem, o voto é um instrumento do sufrágio, o sufrágio é o direito de participar do processo político. O nosso voto é universal, direto, secreto, igual, pessoal e periódico. E são cláusulas pétreas o voto direto, secreto, universal e periódico. O que significa dizer que se no futuro não tiver mais voto obrigatório, isso não ferirá cláusula pétrea. Ok? Seria constitucional uma emenda que instituísse como regra no Brasil eleições indiretas? Não, pois voto direto é cláusula pétrea. Seria constitucional emenda que alterasse as eleições de presidente da República para 5 em 5 anos? Sim, porque ele continua sendo periódico. O voto igual é cláusula pétrea? Sim, porque direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. E o voto obrigatório é cláusula pétrea? Não, o voto obrigatório não é. Atualmente, ele é obrigatório para maiores de 18 e facultativo para maiores de 70, analfabetos, menores de 18 e maiores de 16. A capacidade eleitoral ela se divide em ativa e passiva. Ativa é de votar.
passiva de ser votado. Para votar, basta se alistar, mas não podem se alistar os estrangeiros e os conscritos enquanto durar o serviço militar obrigatório. Já para ser votado, deve ser elegível, contudo, são inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis. Veja, portanto, que analfabeto pode votar. Capacidade eleitoral ativa, ok, mas não pode ser votado, não tem capacidade eleitoral passiva. Os direitos negativos, como eu disse, perda e suspensão dos direitos políticos, perde a capacidade eleitoral ativa e passiva, e a inelegibilidade perde só a passiva. Estas inelegibilidades dos inalistáveis e analfabetos são absolutas, mas também há as relativas. Funcional, parágrafo 5º e 6º, dos chefes do Poder Executivo, que só podem se reeleger uma vez, bem como devem renunciar 6 meses antes da eleição para concorrer a outro cargo. A reflexa tem por objetivo evitar a perpetuação de famílias no poder, se aplica até parentes de segundo grau ou por adoção dos chefes do Poder Executivo no seu território de jurisdição ou de quem os haja substituído até 6 meses anteriores ao pleito, atinge companheiros hétero ou homoafetivos e lembrar da súmula vinculante 18, que a dissolução da sociedade conjugal não altera a inelegibilidade, salvo a morte. Há também as inelegibilidades relativas legais, as quais estão no parágrafo 9º, e um exemplo é a Lei da Ficha Limpa, que coloca algumas hipóteses de inelegibilidade. As causas de perda e suspensão dos direitos políticos estão no artigo 15. Não existe cassação de direitos políticos, mas ou perda ou suspensão. A maioria das hipóteses é de suspensão. Há quem diga que a perda só ocorre no inciso 1º, de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. A maioria da doutrina nessa posição. E as demais, suspensão. Tem uma parte que fala que a recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta ou prestação alternativa é suspensão e não perda. Então, isso faz com que somente a linha A seja perda e as demais suspensão. A maior divergência é nessa linha D da prestação alternativa. Ainda no artigo 14, há a figura da ação de impugnação de mandato eletivo. Parágrafos 10 e 11. É a única ação eleitoral que tem previsão na Constituição. O objetivo é a cassação ou desconstituição do mandato daquele sujeito que foi eleito às custas de fraude, corrupção, abuso do poder econômico, tramita em segredo de justiça, tem como legitimados os candidatos, partidos políticos, coligações e Ministério Público Eleitoral. O procedimento é da Lei 64 de 90. Há um prazo de 15 dias contados da diplomação e não tem prerrogativa de foro. Bom, as distinções teóricas, doutrinárias, a gente conseguiu trabalhar nesse vídeo. Eu recomendo a leitura do artigo 14, 15 e 16, bem como da súmula vinculante 18, e se atentem bastante a essa questão das inelegibilidades, que tendem a todo momento confundir o candidato na hora da prova, e tem bastante jurisprudência sobre o assunto, como, por exemplo, a que veda a figura do prefeito itinerante. Quando o prefeito não pode mais se reeleger, porque já se reelegeu uma vez, os prefeitos mudavam de município para ser prefeito novamente e assim fazer do prefeito uma verdadeira profissão e não um mandato. O STF já cortou as asinhas desse prefeito itinerante profissional e falou, olha, se você já atingiu seus 2 mandatos, frutos de reeleição, não adianta mudar de município para continuar sendo prefeito. Você não pode. Se quer continuar no cargo,
vá tentar outro cargo político, mas não mais o prefeito. Então, o STF já decidiu sobre isso. Tem outras decisões, então fiquem atentos ao tema. Façam a leitura do 14 ao 16 e acho que vocês já estarão bem informados sobre direitos políticos. É isso.